Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos. Nós estamos mais uma vez aqui no estúdio do Seves Podcast. Eu, o Valdenir Baggio aqui também comigo. Valdenir, bem-vindo. Yeah. E hoje, especificamente, nós estaremos falando sobre os banquetes magnéticos. Kardec vai trazer pra gente, Valdenir, e aí a gente tá com o pessoal também aí. O pessoal que tá em casa aí agora consegue acompanhar o que nós estamos lendo aqui, né? Ficou mais interativo. Eu vou até mostrar pro pessoal aí. E a gente vai falar hoje sobre esse artigo interessantíssimo, que na verdade é uma variedade, né? Ele é na verdade um elemento do que estava acontecendo na época. E Kardec, o ponto central que eu entendi desse artigo aqui é a unificação dos movimentos, dos pensamentos, né? Ele vai trazer isso aqui de forma muito interessante para nós, a gente vai amadurecer isso aqui com o pessoal. Mas, pra gente já iniciar, ele vai falar assim, vou mostrar aqui pro pessoal também. No dia 26 de maio, aniversário natalício de Mesmer, realizam-se 2 banquetes anuais que reúnem a elite dos magnetizadores de Paris e os adeptos estrangeiros que a eles querem se juntar. Então, o primeiro que a gente tem que falar, né, Valdenir, é que esse cara aqui, o Mesmer, ele na verdade ele era um médico. Não é isso mesmo? Ele era um médico alemão. E ele tinha uma teoria de que todos os corpos físicos aqui encarnados na Terra, obviamente que não tinha ainda essa conotação, né, de encarnação, mas esses corpos e tudo que está aqui à nossa volta contém uma energia. Se for vivo, tem uma energia animal. E a teoria desse médico, acho que o nome dele é Franz Mesmer. Se eu estiver errado, o pessoal pode me corrigir. Mas esse Franz Mesmer, ele fala que essa energia pode ser manipulada. E não somente manipulada para uma situação de simples transmodificação dessa energia, mas uma manipulação também para condução de curas. E aí, na época, ele acabou sendo desacreditado. O pessoal acabou dividindo, né, a teoria dele. Inicialmente ela foi estudada, mas depois eles pegaram e simplesmente descartaram ela, provavelmente por causa da dificuldade de comprovação. Dificuldade de comprovação. Perfeito. Olha só, nós nos dias atuais trabalhamos bem com essa energia nos centros espíritas. Uhum. Para a gente ter uma exemplificação, nos passes que são concedidos após as palestras, nada mais é do que a transfusão de energia. E como que é direcionado isso? Bom, a energia tem em tudo quanto é lugar, né? Lembrando que a própria matéria é energia, ela é energia condensada. Nosso corpo físico é matéria. Se o nosso corpo físico é matéria, possui energia. Tudo possui energia. Mas quem manipula realmente essa energia é a mente criadora. Então vamos supor, no nosso caso aqui, nós estamos numa reunião na casa espírita e tem um atendimento através do passe magnético. Como que funciona? Vamos supor só o elemento, o médium, não vou pôr outro elemento no meio não. O médium, através da sua mentalização, da sua força de vontade, ele canaliza as suas próprias energias e elas são direcionadas àqueles que estão recebendo. Então, quando Mesmer, lá no passado, ele falava justamente sobre isso, estava naquela condição ainda experimental, né, de comprovação de que isso realmente funciona. Lógico que para se estudar nos dias atuais, hoje tem muito mais facilidade do que há 150, 160 anos atrás. Sim. Então, mas isso foi uma grande porta que se abriu para esse tipo de conhecimento. Inclusive, o Kardec, ele não descartou de forma nenhuma os conhecimentos sobre magnetismo. Inclusive, muitas coisas na codificação dão menção a essa atividade.
É interessantíssimo você ter dito isso aí, porque o próprio Kardec, Valdeni, vai afirmar ali que ele faz uma afirmação que dá a entender que ele era um magnetizador também, há mais de 30 anos. É muito interessante que ele também, de certo modo, já se preparava, em um certo sentido, com esses assuntos. Então ele fazia parte com isso aí. Realmente, ele, antes do contato com as mesas girantes, ele participava do grupo, né? De estudos de magnetismo. Que interessante, né? Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Eu vou colocar para o pessoal ler junto conosco. Sempre nos perguntamos por que essa solenidade comemorativa é celebrada por 2 banquetes rivais, onde cada um bebe a saúde do outro, onde se ergue, sem resultado, um brinde à união. Quando se está lá, parece que estão bem perto de se entenderem. Por que então uma cisão entre homens que se dedicam ao bem da humanidade e ao culto da verdade? Não lhes apresentará uma verdade sob a mesma luz? Terão 2 maneiras de compreender o bem da humanidade? Estarão divididos sob o princípio de sua ciência? Absolutamente. Todos têm a mesma crença, o mesmo mestre, que é Mesmer. O Valdeni, é interessante porque isso aqui, a gente está falando, né? No nosso episódio de lançamento oficial do Cefas Podcast, a gente falou muito sobre o 3 vieses: esclarecimento, consolação e unificação, que é o objetivo especial desse projeto nosso. E aqui vem Kardec agora falando justamente sobre essa questão de unificação. O que a gente consegue ver é que todas as vezes que tem-se ideias contrárias em demasia, principalmente se estiverem arraigadas de orgulho e vaidade, que é o que nos parece aqui, normalmente dá essa cisão. E é tão interessante isso porque o magnetismo, nós sabemos que ele está presente em tudo, em todos os corpos vivos. E isso simplesmente foi descartado pela ciência, provavelmente por causa dessa cisão. Porque aqueles mesmos que cultuavam esse material, que o estudavam, simplesmente o abandonaram. Porque não ficaram unidos sobre a mesma verdade, sobre a mesma luz. Olha, fato igual a esse aí acontece nos centros espíritas com uma recorrência muito grande. Porque as pessoas divergem no seu ponto de vista e, infelizmente, eu acho que o ponto fundamental para que isso ocorra é o orgulho. A vaidade. Porque muitos querem que o seu ponto de vista seja aquele que está na frente. Não aceitam muito o ponto de vista alheio, mesmo que equivocados. O que a gente como devemos nos comportar nesse caso? Você está com a lógica e com a razão do teu lado. O outro indivíduo está por outra vertente. Como que se faz para não haver uma cisão ali? Há necessidade de ambos se relacionarem assim com cordialidade, com amizade e sem preponderância de um sobre o outro e sem orgulho arraigado de um para com o outro também. Em resumo, resumindo isso numa simples palavra, como o mestre faria: humildade. Você tem humildade de reconhecer os seus erros e humildade de saber que quando os seus pontos de vista estão acima daqueles pontos de vista de outros mais moderados, né, mais menos avançados, você não eclipsá-los e sim ajudar para que eles possam desenvolver a ideia. Então as cisões, elas acontecem justamente porque um dá a mão à palmatória, o outro também não. Todos são, vulgarmente falando, queixudos, né? E aí não se... Ninguém quer dar o braço a torcer, né? Porque a minha ideia é sempre melhor do que a do outro. Normalmente esse é o orgulhoso, né? O orgulhoso é assim: eu sou melhor do que aquilo que eu faço é muito melhor do que o outro. Exatamente. Então essa cisão que aconteceu na sociedade lá foi, ao meu ver, baseado justamente na arrogância, no orgulho e na vaidade dos elementos. E é muito interessante
a gente dizer isso aqui também, Valdinei, até deixei destacado aqui, o pessoal que está na internet nos acompanhando, porque isso aqui me lembrou uma história que está no Antigo Testamento sobre o povo hebreu. Essa questão de cisões. O rei Salomão tinha morrido, ele era filho de um grande rei também, e ele morre sem descendentes. Ele até tinha filhos bastardos, mas que não estavam aptos, dentro do ponto de vista organizativo daquela sociedade, a permanecerem no poder. E aí ocorre uma situação muito complexa, porque o reino se divide em dois. E aí quando o reino se divide em dois, que fica Jerusalém para cima e Judá para baixo, entram novas pessoas com novas ideias, mas que não estavam seguindo a questão o culto da verdade e compreensão geral do bem, dos princípios que regiam aquele povo. E aí o que acontece? O reino de Judá tenciona abraçar deuses de fora da cultura judaica. E aí é nesse momento que entram, né? Por exemplo, um deles, todo mundo, o pessoal conhece muito aí o nome de um deles, que é Baal. Que na verdade não é demônio, tá, gente? Deixar bem claro, tá? Baal não é um demônio, não. Baal, na verdade, é uma figura pitoresca, tá certo? E, sobretudo, religiosa do povo fenício. E aí, e do povo persa, que tá ali naquela proximidade. O que acontece? Quando eles se dividem, o Valdeni, esse reino do norte passa a abraçar, dentro da religião judaica, outros elementos. Isso causa uma cisão tão grande entre eles que eles entram em guerra. Porque toda cisão, toda divisão expulsa a paz e, por óbvio, né, sendo até redundante, e qualquer capacidade de união sob o mesmo princípio. De união sobre o mesmo princípio. E aí acontece uma coisa tão grave no reino deles, que eles entram em guerra e aí pedem ajuda para um reino externo. E Jerusalém, que é o reino que está embaixo, e que mantinha o Deus único, pede ajuda para um reino externo. O rei externo, então, né, que está ali nas cercanias ali da Síria, fala assim: não, eu vou ajudar vocês, não tem problema. E vai e ajuda. E derrotam Judá. É nesse momento que a gente vê Elias também, né? Que é João Batista. Elias, sim, que é o primeiro profeta. E aí o que acontece? Eles derrotam o reino que queria abraçar religiões externas. E logo depois disso eles são todos feitos escravos e levados para a Babilônia. Que coisa. Então olha o que aconteceu do ponto de vista de cisão. Olha o que uma cisão é capaz de fazer. Então quando a gente começa a deixar que vaidade, que orgulho comecem a tergiversar a gente do objetivo por qual nós estamos colimados, para onde que a gente quer ir, é isso que acontece. Fecha a casa espírita por causa de cisão. Aí agora nós estamos falando de nós, né? Uhum. Fecha a casa espírita por causa de cisão. Tá certo? Findam-se trabalhos inclusive que são ótimos do ponto de vista caritativo, por causa de orgulho e vaidade, por causa disso aqui, porque a gente não consegue olhar sobre uma mesma ótica, porque normalmente eu sou muito melhor do que o meu irmão, e aí eu não consigo ver as capacidades do meu irmão, que a diferença dele, na verdade, para mim, ela é agregadora, ela não é divisora. E é muito fácil acontecer essas cisões. Eu lembro de um fato ocorrido há uns 30 anos atrás, um pouco mais, 40 anos atrás, que era um jeito do centro espírita trabalhar, que era com reunião com plateia, né? com público. Sim. Então as reuniões eram feitas, eram 14 elementos na mesa. Reunião mediúnica, né? Reunião mediúnica. Uhum.
E as portas eram abertas para o público, então o público podia participar e assistir às reuniões. Assistiu à evangelização primeiro, né, a parte evangélica, assistiam à reunião mediúnica e posteriormente tinha o passe no final. Esse era o formato de antigamente, quando eu me integrei ao centro. Era esse formato, de todas as reuniões. Não era de uma só, não, de todas. Aí veio uma nota da Federação Espírita para que as reuniões não fossem públicas. Imagina, isso foi o suficiente para causar uma cisão. Isso era em torno de 1990, mais ou menos? Foi antes. Foi em 85. 85. Uhum. O Chico ainda estava entre nós ainda, nessa época. Sim. E o que aconteceu? Aquelas pessoas que vivenciavam já o espiritismo há uns 30, 40 anos, naquele método de trabalhar, não aceitavam que o público fosse deixado para fora. Tem os seus argumentos. Mas o que aconteceu? Um grupo queria seguir à risca o que a federação orientava. Ela não mandava. É um órgão consultivo, né? Ela só orienta. E dá os porquês, né? Então tinha um grupo que era a favor de que mantivesse as reuniões públicas e outro que queria fazer as reuniões de modo privado. Cada um com seus argumentos, mas houve uma divisão. Uma cisão ali. E dessa cisão, o que aconteceu? Um grupo saiu do centro, né? Foi ou convidado a se retirar, né? Para falar mais claramente. Foi daí que deu a origem que aqueles que saíram de lá reuniram-se e construíram esse centro que nós estamos aqui. Veja só. Então, olha que de uma cisão aconteceu um outro trabalho que nós estamos hoje aqui bem estabelecidos, graças àqueles trabalhadores que se dividiram simplesmente por uma atividade. Por questão de visão. Uma questão de visão. Olha só. Só que aqueles que ficaram foram muito incisivos. Não aceitavam. Não houve um meio termo. Não houve assim, tem que ser assim. E de uma forma arbitrária. Eu lembro da minha mãe contando que ela participava na época. Chegou-se um dos participantes com a nota da federação. Estavam todos reunidos à mesa e chegou com a instrução em papel e falou e jogou em cima da mesa assim, batendo em cima da mesa. De hoje por diante, todos vão ter que seguir a orientação da Federação Espírita Brasileira. Quer dizer, é uma ordem, tá? Bateu com uma forma arbitrária. Não foi uma forma de né? Não conversou, né? Para convencer. Não. Foi assim, bem arbitrário mesmo. Logicamente que todo mundo tem os seus sentimentos. Tem. Pessoas, senhoras, pessoas que estavam lá há tanto tempo, se me lembraram que... E realmente foi um pouco rústico o abordamento, né? E isso causou sérias divisões, mas de um mal sempre se tira um bem. Esse grupo posteriormente reuniu-se, construiu esse centro aqui e aos poucos aqui ainda se fazia as reuniões abertas ao público até que vem mais ou menos 2004, 2005. A partir daí, com a nova diretoria, com novas pessoas, né, muitos já tinham certa idade, já foram desencarnando. Então os novos já foram se adaptando a essa orientação. E hoje nós no Centro Vinhas do Senhor, nós fazemos as reuniões mediúnicas totalmente separadas do atendimento ao público. Sim, elas são o salão lá de baixo, privadas. O salão lá de baixo é para o público e aqui de cima exclusivamente para fazer as reuniões mediúnicas. Interessante, né? Como que a gente vai modificando panoramas, né? E nem sempre, então, pelo que você me disse aqui,
uma cisão pode encerrar, né, totalmente uma atividade, né? De todo mal surge um bem. Né? Só que, só para terminar, aqueles que ficaram lá, olha só como é que são as coisas. Aqueles que ficaram no outro centro, o que aconteceu? Cada vez mais foi diminuindo as pessoas que frequentavam. Sim. E chegou um tempo até de inatividade. Ou atividade quase nenhuma na casa. Uma vez por semana, né? Uhum. Então, e lá tinha atividades fora o domingo, todos os dias. De segunda a sábado, tinha os grupos mediúnicos, né? Tinha as atividades. E depois que aconteceu isso, foi minando, até que praticamente não tinha quase nenhum frequentador. Agora ele está despontando de novo. Que interessante, né? Porque vai mudando também, né? A dinâmica muda, os pensamentos mudam também. Bom, vamos continuar aqui com o material. Já está exposto aí para o pessoal que está nos acompanhando. Se esse mestre, cuja memória invocam, atende ao apelo que lhe fazem, como acreditamos, deve lamentar ver a desunião de seus discípulos. Felizmente, essa falta de união não provocará guerras, como as que, em nome do Cristo, têm ensanguentado o mundo para a eterna vergonha dos que se dizem cristãos. Mas essa guerra, por mais inofensiva que seja, embora se limite a golpes de penas e a beber cada um do seu lado, nem por isso deixa de ser menos lamentável. Gostaríamos de ver os homens bem unidos no sentimento de confraternização. Com isso, ganharia a ciência magnética em progresso e em consideração. A questão é a seguinte, né? Quando a gente fala sobre a questão de unificação, a gente tem que se perguntar assim: quem é que está contra nós? Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço. Quem é que está contra, por exemplo, quem é que está contra o movimento espírita? Por exemplo, aqui nós estamos falando de magnetização, ok? Mas quem é que está contra o movimento espírita? Não tem ninguém. Quem é que está contra, por exemplo, a divulgação da boa nova do Cristo? Atualmente não tem ninguém se opondo, pelo que sabemos. Então, quem é que está ganhando alguma coisa da nossa desunião? São perguntas assim, quase que retóricas, né? Para que nós possamos pensar sobre o nosso movimento de unificação. Porque dessa desunião que acontece em qualquer movimento, só quem está perdendo são os próprios trabalhadores e as pessoas que bebem dessa água. Não tem mais ninguém perdendo disso, sabe? É a minha visão. Mas ainda existem essas divisões. Existem rixas entre centros espíritas, você acredita? Eu acredito. Pois é, um centro tem um determinado tipo de atividade, outro tem outro tipo de atividade, e um começa a apontar os defeitos dos outros. Mas não é o centro que é o problema são as pessoas que estão no centro. Né? Não é a doutrina que está errada. Mesma coisa quando o cristianismo começou a se desenvolver lá no início, ainda com Paulo, né? Formando as igrejas. Ele formava as igrejas, passava um pouquinho, o que acontecia? As pessoas tentavam ir por outros caminhos. Por isso foi tão importante as cartas de Paulo, né? Tem uma carta dele que eu acho uma das cartas mais importantes para essa questão de unificação, sabe? Que é a carta aos Gálatas. Porque ele já começa a carta esbravejando. Só que tem uma coisa muito interessante, Valdemir, que a gente tem que falar. A gente só esbraveja com quem a gente ama. Você só chama atenção mesmo, diga assim, com veemência, de que a gente gosta. Porque senão eu vou perder meu tempo com isso. É isso que a gente vê de Paulo. Porque Paulo é um coração grande. Paulo não odiava ninguém. E ele inicia a carta aos Gálatas justamente disso aí. Porque ele inicia dizendo mais ou menos assim. Ele falou assim: olha, eu sei que passaram por aí pessoas, ele dá a entender isso, né? Pessoas de origem de outras religiões, tentando inculcar em vocês uma série de elementos externos ao cristianismo. E isso está causando uma série de problemas. E aí ele dá
um saculejo mesmo, assim, a carta. A carta, ela inicia chamando atenção. E é interessante como que ele fala desse sentimento, né? Sobretudo desse sentimento, esse sentimento de confraternização, que é tão necessário para que nós possamos estar juntos dentro da matéria que a gente está se dedicando. O Paulo é um unificador nato, né? A gente falou sobre isso no nosso último episódio. Tanto é que quando ele estava entrando ali na Igreja do Caminho ainda, todo envergonhado, Sim. a primeira coisa que ele notou foi, ó, tem uma coisa errada aqui. Por que eles estão falando de circuncisão? É verdade. Né? É. E circuncisão era uma prática Judaica. Prática judaica. Não tinha nada a ver com o cristianismo nascente. Então, o Paulo já viu ali alguma coisa a ser corrigida. E ele ficou contrariado com Tiago menor, né? Que era o irmão de Judas Tadeu e Mateus, né? Levi. Ele fica contrariado. E é muito interessante, porque, na verdade, isso que você está falando aparece em Atos dos Apóstolos, lá por volta do capítulo 11. Acho que é isso que acontece. Eles chamam de primeiro concílio, né? Na verdade, é uma primeira reunião mesmo do grupo cristão para decidir o futuro da cristandade ali em alguns aspectos. Então, mas antes um pouquinho de chegar nessa fase, quando ele estava adentrando a Igreja do Caminho ainda, ainda doente, febril, né? Sim. Ele já tinha notado. Depois, lá na frente, nessa parte, aí acontece a cisão. Ele e Tiago, eles não se bicavam. Não. Pois é uma cisão. E é interessante o seguinte também, né? Porque as pessoas acham que Tiago menor e Paulo são antagonistas. Mas, na verdade, eles não são. Você vê isso, porque Paulo tem 13 cartas. O que mais Paulo fala é de unificação. Nós temos que estar juntos. Nós temos que nos amar, nós temos que nos entender, nós temos que nos enternecer. E aí, quando você vê a carta de Tiago, porque aquela carta, tá certo? Nós temos, tá, pessoal? Para quem não sabe, tá? Vou botar para mim aqui. Para quem não sabe, nós temos 4 evangelistas, 13 cartas de Paulo, 8 cartas universais e o Apocalipse de João. É isso que nós temos no Novo Testamento. Uma dessas 8 cartas chamadas de universais é de Tiago menor. E nós temos essa informação, nós sabemos dela por meio de Emmanuel. Ok? Nós sabemos que ela é de Tiago menor, que é irmão de Judas Tadeu e que é irmão de Mateus, chamado de Levi, o publicano. E nessa carta, que ela é inclusive muito conhecida, principalmente no seu capítulo 4, versículo 17, que fala: a fé sem obras é morta. Todo mundo conhece isso, mas está lá. Então eles são concordantes. Eles são extremamente concordantes. Porque se você tem alguém que é obra diuturna, que não é um peso para ninguém e que trabalha a favor do bem o tempo todo, é Paulo. Eles são parecidos. Como que eles estão desunidos? Como que eles estão dissonantes no pensamento deles? Nunca estiveram. Então as pessoas têm que... os teólogos, né? Eu tenho até uma vontade de fazer teologia, tá? Num futuro breve. Para poder escrever sobre isso. Eles não estão dissonantes. Nunca estiveram. Eles estão juntos. Só que eles são 2 forças de um mesmo vigor dentro de um... Se eu colocar eles dentro de um arco, Paulo está no arco esquerdo, Tiago está no direito. Mas eles são 2 forças dentro de um mesmo arco. São pessoas diferentes. São diferentes. Por isso, a necessidade de que para que haja o equilíbrio, as ações, as pessoas têm que ter características diferentes. Se verdade. Todos fossem iguais, os avanços não se dariam com tanta velocidade. Então, tal se dá com o desenvolvimento nosso nesse planeta. O que o plano espiritual bolou? Põe todo mundo junto. Põe os bons com os ruins, põe os ricos com os pobres, põe tudo junto e dessa salada aí... Essa grande sopa. Vai sair alguma coisa. E realmente sai, um aprende com o outro. Verdade. E tanto é que Paulo e Tiago, no final, eles se reconciliam. Não, e a reconciliação deles, já que a gente tá falando de união, né? A reconciliação deles é um negócio maravilhoso. Fantástico. É fantástico. Porque ele recebe os enviados de Tiago menor, porque
Porque Tiago, todo mundo fugiu de Jerusalém, né? Todo mundo tinha fugido de Jerusalém por causa das perseguições. Deixaram, de certo modo, em paz o Tiago menor, porque ele tinha abraçado um cristianismo judaizante. Exatamente. Então ele tinha uma série de elementos judaicos dentro do cristianismo. Só que esse negócio vai apertando com a chegada de Nero ao poder. Então começa a colocar fogo no pessoal lá, né? São as piras humanas. O negócio vai apertando. Tiago menor fala assim: peraí, eu tenho que pedir ajuda de alguém forte, né? Para poder dar direção. E aí ele manda esse pessoal lá em Antioquia, onde Paulo tá. Quando eles chegam lá, Paulo olha e fala assim: meu Deus, tá aqui um inimigo. Como que eu vou ajudar essa pessoa? Porque eles têm pensamentos diferentes, né? Um fala assim: não, o cristianismo tem que ser judaizante. E Paulo dizia: não, o cristianismo é uma nova doutrina, não pode ter nada a ver com essa outra aqui. E, inclusive, eu sou gentílico. Todo mundo que for de fora e não souber nada de cristianismo, melhor ainda. Aí, quando ele vai... Né, que ele tinha essa praxe que tinha sido aprendida por meio de Gamaliel. Todas as vezes que você está num problema, que você não sabe para onde tirar, você abre as escrituras e espera uma inspiração. E leia. Aí quando ele abre, tinha uns fragmentos, né, da escrita de Mateus, Levi, porque ainda não tinha Bíblia como nós conhecemos hoje. Ele abre no capítulo 5, 25 de Mateus, né? Hoje a gente conhece como perícope, né? 5:25. Naquela época não tinha. Você simplesmente abria em algum ponto. Arruma os problemas que você tem com seu irmão enquanto você está no caminho com ele. Senão ele te entrega pro juiz, que vai te entregar pro oficial de justiça. E daí você não vai sair até pagar o último ceitil. Ele pega e fecha e fala: tô indo para Jerusalém. Paulo é impressionante. Paulo é um unificador, né? É maravilhoso, cara. É um negócio assim que enternece o coração de ouvir isso, né? Assim. E é um grande exemplo para nós. Nossa. Porque quantas vezes a gente é reticente, a gente bate num ponto sabendo que tá errado. E a gente não dá o braço a torcer. É verdade. E Paulo não, ele não tinha esse viés, não. Tanto é que quando o Cristo apareceu para ele fez 2 perguntinhas básicas. Quem és tu, Senhor? A primeira. A segunda, o que queres que eu faça? É muito rápido a conversão. É a conversão gigantesca. Ela é imediata. Quer dizer, o pensamento dele é muito acelerado, muito acima da média. E o que aconteceu ali? Cadê o orgulho? Ele não tem orgulho, porque se tiver orgulho você vai pensar assim: será que eu vou aderir ou não? Será que eu vou ser... Igual o Públio Lentulus, quando ao contato com Jesus, sim, e Jesus convidou a segui-lo, né? E aí ele parou e pensou, refletiu, falei: vou abandonar minha vida de senador, toda essa opulência, para ir para essa pobreza? Para seguir um galileu pobre. Humilde daquele jeito. Não é isso? Mas o que ele não parou para pensar é que ele caiu de joelhos, né? Sem uma única palavra. Ficou genuflexo. Sem uma palavra de Jesus, ele caiu de joelhos. Quer dizer, ele tinha que ter ponderado a força que esse homem tinha, né? Mas... E ele era um cara muito inteligente, né? Quer dizer, desde aquela época ele sempre foi muito inteligente. A questão é, por que ele não ponderou isso, né? Orgulho demais. Pois é. A gente sabe também, pelo há 2000 anos, que a reencarnação anterior do senador Públio Lentulus foi terrível. Ele era terrível. Ele foi um escravo, né? Na história, né? Não, 50 anos depois, não é isso? Na posterior? Anterior. Ah, sim. Ele era o Cornélio Shura, era alguma coisa assim? Lentulus Shura, alguma coisa assim. Isso mesmo. Ele era, inclusive, um flagelo mesmo. Ele mandou matar muita gente, mandou decapitar muita gente, e era uma pessoa implacável. Uhum. Aparece no primeiro capítulo. Exatamente. Mas, como todos nós, ele tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O seu lado ruim era terrível, mas ele era uma pessoa hiper inteligente. E tanto é que, para ele ser chamado pelo Cristo, ele tinha que ter algo mais. Né? E, aliás, todos nós, eu acho que com a exceção, voltando lá atrás, né? Com exceção do João Evangelista,
todos eram extremamente devedores. Todos os apóstolos. Sim. Tanto é que o João, especificamente, foi o único que teve a morte natural por velhice, né? Na ilha de Patmos. Exatamente. Então, como a gente sabe que nenhuma folha da árvore cai sem que Deus queira e nenhum justo vai derramar uma gota de sangue sequer, porque seria a maior das injustiças. Então, o que aconteceu com os apóstolos praticamente é um reflexo do que eles fizeram no passado. Por exemplo, João Batista foi decapitado. O que ele fez lá no passado? Mandou decapitar. Como Elias mandou decapitar 400 servidores de Baal. Pois é. Pensa só. Interessante você ter falado assim sobre ele. Eu sei, vou sair um pouquinho só do tema, tá? Mas é só porque é um negócio muito interessante e a gente tem conversado muito sobre isso. Se a gente for ver o arco cronológico dos profetas judaicos, o primeiro profeta é Elias, que é no tempo dos reis. Aí depois você tem vários. Você tem o Davi, você tem o próprio Salomão também, é um profeta também, porque ele escreve os salmos. Aí você tem Daniel, Malaquias, você tem Isaías, que é, na minha opinião, o maior de todos, né? Que tem o maior conjunto revelatório sobre Jesus, é ele. E quando você chega em Malaquias, você tem 500 anos de hiato espiritual, o silêncio das vozes dos céus. Então, o primeiro profeta, logo depois de Moisés, é Elias. E quem que é o último profeta do judaísmo? É o João Batista. Então você vê um fechamento de um arco cronológico. Elias começa a profetização para poder relembrar a necessidade do Deus único. Depois você tem toda uma série de profetas relembrando o arrependimento. Lembrando que o arrependimento para o judeu não é esse arrependimento nosso, né, da vida moderna, né? Que a gente acha que arrepender é falar assim, errei, me arrependi. Não é isso, né? Arrepender é você saber que errou, voltar no caminho e consertar o que você fez. Uhum. Isso aqui é arrependimento. É um negócio diferente. E aí, cara, você vê esse arco cronológico. Então você tem Elias, primeiro profeta, e João Batista, o último profeta. E ele era o Elias que devia vir, né? Conforme previsto por Malaquias 3:23. Uhum. E aí você fala assim, meu Deus, mas isso é um plano muito grande, velho. É um plano para a redenção humana. Eu fico mais tranquilo, sabe? Quando eu vejo essas questões todas do mundo, as dificuldades. Meu Deus, estão com muita dificuldade e tal, e acontecendo isso e aquilo. Eu falei, vai passar. O plano é muito maior. Vai passar. Nós temos que trabalhar. Uhum. Mas vai passar. Se o Império Romano passou... Por determinação de Jesus, hein? Pois é. Quem mandou passar foi ele. Viu, pessoal? Quando a gente lê, né, Valdeni? Como é que chama? Tô com a 2011 na cabeça. É o A Caminho da Luz. Jesus mandou encerrar o Império Romano. Porque qual que era a finalidade descrita pela espiritualidade? Que o Império Romano fosse a unificação da Boa Nova. E que levasse a Boa Nova e a tecnologia e os bons costumes da família romana, que no início estavam preservados, mas que foram se deteriorando ao partir do tempo. Aí Jesus manda cortar. Não, acabou. É aí que você tem os hunos vindo, né, pressionado pelos mongóis. Pressionados pelos mongóis, os hunos vêm, pressionam godos e visigodos, pronto, entra dentro do Império Romano. No ano 476 ele cai, fica só Constantinopla. Então, é parte de um projeto. Sim. E o que é interessante a gente falar é que essa unificação, ela é parte de um projeto também. Nós não estamos abandonados, não. Nós somos parte de um projeto, de um grande projeto de unificação da espiritualidade para nós. Aliás, um dos sonhos assim que eu sempre tive é que as doutrinas das mais diversas religiosas se respeitassem e se unissem. E porque todos nós falamos pelo Cristo. Nós falamos de amor, falamos de caridade, falamos de benevolência, fraternidade.
E por que tem essa divisão? Por que se a gente chegar, por exemplo, numa igreja católica para conversar com qualquer pessoa... Qualquer irmão. E fala assim, eu sou espírita. Aquele horror. Ou então, quando no centro espírita chega um católico e você já sabe se a visão dele é essa. Já um divisor, sabe? Natural. E quando todos nós falamos pelo Cristo, agimos pelo Cristo. Tanto eles quanto nós. E outros segmentos, as igrejas reformadas, mesma coisa. Não era para existir isso. E ainda existe, mas tem que acabar. Vai chegar o momento, eu tenho certeza que vai chegar o momento. Já foi pior, né? E isso já foi, inclusive, previsto, né, pela própria espiritualidade. Kardec trabalha tudo isso que você está falando aí muito bem na Gênese, no último capítulo, chamado A Nova Era, que é o grande momento de unificação. E aí fica, para quem está em casa aí, tá? Para quem está em casa, pega a Revista Espírita de 1868. É o último volume. Você vai lá em fevereiro de 1868. Lá você vai achar um artigo que chama Os Messias do Espiritismo. E esse artigo, ele é estarrecedor. Porque quando você lê ele, o que você dá a entender é o seguinte: que todo esse movimento unificador sempre que gerou essa discórdia, essa questão das divisões e tal, tudo isso vai findar. E para que isso aconteça, grandes vozes dos céus estarão entre nós novamente para nos auxiliar nesse trampolim. Porque o barco está desatracado, mas está faltando gente para remar. A gente sabe que está faltando gente para remar. Está faltando. Mas vai chegar os integrantes da grande galera romana para poder puxar. E à frente de tudo isso, né? Quando tiver quase chegando no porto, é isso que o artigo dá a entender, um grande espírito, que já havia sido anunciado por Jesus, há de reencarnar para poder coroar esse momento. Aí eles não falam quem que é. Eu fiquei assim, será que é o Espírito da Verdade? Talvez seja. Mas eu não sei, eu tô fazendo conjectura, tá? Agora aqui é conjectura. E tem que falar na hora que a gente tá conjecturando também, né? Senão fica parecendo que é verdade. Sim. Mas aí cada um leia e veja o que acha. Mas que tá escrito lá, tá. Inclusive o Kardec fala assim, eu segurei esses artigos, é um conjunto de 4 artigos. Eu segurei esses artigos, tá certo? Porque eu achei que isso aqui seria muito estarrecedor. Então eu segurei durante 10 anos. Porque ele recebe essas comunicações de centros espíritas diferentes. Perdão, né? Não existia centro espírita, né? De grupos mediúnicos diferentes naquela época. E ele segura até o último ano da encarnação dele. Porque o último ano da encarnação dele é o último ano da Revista Espírita. De tão estarrecedor que é esse negócio. Leiam lá. É um negócio muito legal. É muito bacana. Existe um planejamento, né? A gente pensa que está tudo num caos danado, mas existe um planejamento. E sempre tem um plano B. Não é só um plano A. Eu acho que tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C. O pessoal é bom de projetos, né? Ah, sim. A gente ainda esmorece na primeira derrota. Né? Às vezes a gente levanta e cai de novo e aí larga a mão disso. Quantas pessoas já abandonaram o trabalho espírita por questões assim mínimas? E outros são perseguidos, massacrados. Olha o que o Chico sofreu de perseguição, né? Hoje nós não temos isso. Nós trabalhamos aqui, a vizinhança sabe que aqui é um centro espírita e todo mundo trata com cordialidade e com naturalidade, o que é melhor ainda, né? Sim. Então isso já denota um avanço na população, entre as pessoas. Ou seja, a união vai se consolidando. Vai fechando. Então, olha, cisões ainda fazem parte da nossa natureza inferior. À medida que evoluímos, a gente vai aprender mais a ouvir do que falar. E ser pontual nas falas, para que não melindre, para que não machuquem, para que não se sobressaiam.
Lembra que o Cristo, com toda a seu cabedal de conhecimento, de amor, ele se tornou pequeno para que os outros pudessem fazer brilhar a sua luz, né? Uhum. Então ele apagou a sua luz na cruz Sim. para que os apóstolos pudessem brilhar na ação. E brilharam. Com a exceção, infelizmente, de Judas, que suicidou, né? Os demais, para mim, foram todos vitoriosos, com seus defeitos, com seu modo de pensar, mas todos foram vitoriosos. Uhum. Eu acho que o coroamento de cada um deles foi no martírio. É isso que se paga por trabalhar com Cristo? Não. Eu creio que seja o quê? Aquele ponto de redenção. Olha, tudo que vocês fizeram de mal no passado vão se apagar aqui, no seu último sacrifício, em nome do Cristo. Então eu creio que a partir dali, para todos eles, isso é minha opinião pessoal, para todos eles que morreram ou na cruz, ou degolados, etc., aquele foi o ponto-chave de libertação de cada um. Olha só, Estevão morreu de que forma? Apedrejado. Estevão foi se ele tivesse vivido muito mais, ele seria um expoente do cristianismo. Está marcado na história a sua grandeza. Imagina se ele tivesse uma vida aí de mais 40, 50 anos de atividade. Ele era jovem. Inclusive, quando a gente analisa os elementos lógicos dele, a gente vê que ele era muito maior do que Paulo, inclusive. Tanto ele quanto Abigail. Só que ela no coração e o outro na lógica, né? E na capacidade de entendimento. Tanto é que Paulo fica um pouquinho desconcertado, né? Quando encontra com ele. Pois é. Vê, né? Um espírito maior do que ele. Você quer uma verdade maior que Gesiel, né? O Estevão. Era muito maior do que Paulo. Porque ele orientava Paulo no plano espiritual. Você só pode orientar alguém se você for maior do que ele. Pois é. Você não tem jeito de orientar alguém se você não tiver, elementos suficientes para isso. E outra coisa, o Paulo foi responsável pelo apedrejamento. Foi ele que moveu todo o processo. Ele queria. Sim. Ele que determinou. E nem enquanto estava a expirar, o Estevão amaldiçoou ou sequer reclamou, né? Ele sequer reclamou. Você vê que nem pensa, né? E é interessante isso, porque em nenhum momento... o Paulo até fala isso. Isso é descrito pelo Emmanuel, né? Ele queria ser odiado, queria ser xingado. E aí o Estevão paga numa moeda pra ele que não tinha jeito dele reagir. Que é a moeda de perdão. Ele fala assim: eu te entendo. Tem em você um grande irmão. Nossa, isso é uma chicotada. E é uma chicotada, diga assim, e uma injeção de ânimo, de amor, né? Interessante isso. Coisa que, se tivesse trocado os papéis, Saulo jamais faria aquilo. Não. Jamais faria. E é interessante que ele nem pensa, né, tipo assim, ele nem pensa em julgar ou deixar de perdoar. O Emmanuel é muito interessante nisso. Ele dá uma descrição sobre o Gesiel, que ele fala assim: um espírito forjado nos elementos sublimes da dor. Então todos nós também seremos forjados nisso. Passar não? Eu acho que não dá. Bom, passar a vez. Vamos voltar aqui. Pessoal, a gente deu uma volta grande, né? Nós demos uma volta grande aqui, mas ela era necessária para que nós pudéssemos entender também esse processo unificador. Agora, a gente, passando aqui para o slide, já na parte final, tá? Esse elemento aqui é bem curtinho. Desde que os dois campos não estão divididos por divergências doutrinárias, a quem aproveita o seu antagonismo? Só podemos ver-lhe a causa na suscetibilidade inerente à imperfeição de nossa natureza, de que os homens, até os mesmos superiores, não estão isentos. Em todos os tempos, o gênio da discórdia tem agitado o seu facho sobre a humanidade. E isso aqui tem mesmo, hein? Isso aqui tem mesmo. Isto é, do ponto de vista espírita,
Opa, voltamos? Do ponto de vista espírita, os espíritos inferiores, olha isso, invejosos da felicidade dos homens, entre eles encontram acesso muito fácil. Então é isso que acontece. É isso que acontece quando nós nos dividimos, quando nós deixamos que orgulho e vaidade sobreponham todos os esforços de capacidade de serviço. A espiritualidade inferior, como se diz, toma aso, toma espaço na atividade. É isso que acontece. A gente vai ver elementos similares a esse aí naquele livro Aconteceu na Casa Espírita. Não sei se você já leu esse livro. Você que me passou a leitura, eu li. Já leu, né? Então vê como que as pessoas todas dentro do movimento espírita, elas estão empenhadas em quê? Em fazer o bem. Sim. Em disseminar a doutrina dos espíritos. Mas lá dentro do centro, todos têm os seus defeitos. E esses defeitos são explorados pelos que são contrários à missão do Cristo, que querem que o planeta ainda fique em sombras e em ignorância. Então eles atuam junto às pessoas, aos voluntários, nos seus pontos vulneráveis. E aí causa-se o quê? As discussões, as cisões. E como que se evita isso? Olha, de uma forma muito simples, seja humilde. Vontade. Item 909. Aceita o contraditório. Aceita. Põe-se no lugar do outro. Né? E falta-se muito disso, falta muita indulgência entre as pessoas. E, consequentemente, uma coisa que tem que ser trabalhada em todas as pessoas é a extinção do orgulho e da vaidade. E substituir isso aí pela humildade. Mas não aquela humildade vaidosa. Tem gente que é extremamente vaidoso na sua humildade. Isso não combina. A gente tem que ter coerência, né, Valdemir, naquilo que a gente faz. Você tem que ser, você não tem que falar. Tá? Quando uma virtude ela é adquirida pela pessoa, quando que se concretiza é quando se dá a espontaneidade. Então, para você ser bom, você não precisa pensar, eu tenho que fazer a caridade. Você faz a caridade. Nem pensa, né, em fazer. Você nem pensa em eu tenho que fazer. Por isso que Estevão era muito maior que Paulo. Porque ele pensou. Não, nem pensou. Naquela hora que ele estava ali prestes a falecer, ele pensou em perdoar o Saulo? Não. Ele simplesmente perdoou. Não, interessante. Ele nem sentiu raiva. É aí que tá. Ele não chegou a sentir esse sentimento. Porque nós somos muito suscetíveis, né, a esse tipo de sentimento aqui na lida terrestre, né? Eu, por exemplo, eu faço até um meia-culpa aqui, tá? Eu sou uma pessoa muito emocional, sabe? Então, quando eu fico um pouco estressado, assim, dá pra ver, dá pra sair, né, as coisas. Mas nós todos somos assim. Porque nós ainda somos espíritos ainda de terceira ordem. Isso é natural de nós. Agora, aquilo que a gente conversou aqui no lançamento oficial do nosso podcast, que é muito interessante, é que se a gente não trabalhar diariamente na experiência, né? Porque a gente é colocado à prova todos os dias. Se a gente não trabalhar essas virtudes, a gente não se atentar para elas, não vai construir mesmo, né? Não vai. E tem que ser na experiência mesmo, não tem outro jeito. A gente tem que se conhecer. Primeira coisa, eu sempre dou uma palavrinha para as pessoas, né? Nesse sentido. Conhece a ti mesmo. Né? Aliás, a palavra não é minha, essa frase não é minha, apenas a espalho. Conhece a ti mesmo, mas conhece aonde que estão os seus defeitos. E não deixa, sufoca-os no nascedouro. E conhece também as suas virtudes. E estimula-as a crescer. Essa é a fórmula, é simples assim. Mas precisa da questão 909.
para quem não sabe o que é a questão 909, é como que nós conseguimos nos livrar das nossas más tendências. E a orientação é muito simples. O que nos falta é a vontade. E a gente poderia conseguir isso com um esforço quase que insignificante. Ou seja, quase esforço é vontade, é querer. Então, se você quer, você modifica. Ó, vou puxar mais um outro assunto que tem tudo a ver. A matéria e o espírito. Quem que é maior? Quem que prepondera? O espírito domina a matéria. Agora, traz essa frase para dentro de nós. Quem domina a nossa vida? Hoje em dia é a matéria. Quem tá dominando a vida é a matéria, né? Pois é, mas... quem tá sobrepondo? Quem que tá no leme? É o espírito. É o espírito, sim, com certeza. Espírito. Então você pode direcionar. Ou vou viver da matéria, ou vou viver para o espírito. Ou você pode viver em completo equilíbrio entre as duas partes. Mas quem comanda? O espírito. Sempre o espírito. Por isso a questão 909 é tão fascinante. Porque se o espírito quiser, ele faz qualquer coisa com um mínimo de esforço. Que falta é querer. É querer. Ah, eu não quero ser humilde, eu não quero ser bom, eu não quero fazer caridade. Afinal das contas, de uma forma velada, é isso que a gente está demonstrando na omissão. Eu não quero. Eu tenho ausência de vontade. Então como é que eu falo que eu sou uma pessoa boa? Jesus diz ainda que nem ele era bom. Bom era Deus, Deus né? é que é bom. Por quê? Porque nós achamos que a omissão é uma virtude. Não é. Ah, eu não faço mal. Mas se você pudesse, você faria o mal. Por isso o livre-arbítrio é tão importante para nós. Porque no livre-arbítrio e a reencarnação, passa-se uma esponja, você não lembra de nada. Agora põe à prova o que você é, a sua essência. Está aqui uma vida todinha para você viver. Você pode fazer o que você quiser nessa vida. Essa é a tua prova. E aí? Você não se lembra do passado. É você e a prova. Você tá livre para poder escrever o que você quiser na página em branco. Aí você fala assim, não vou fazer o mal não. Tá? Mas você não faz o bem. Em que ponto que você tá? Você é uma pessoa boa ou uma pessoa má? É mal. Não faz o bem, é mal. Pois é. E o que é o mal? Vamos definir, vamos filosofar. O que é o mal? A ausência do bem. É a ausência do bem. É, verdade. Fomos longe agora. Não, agora a gente foi longe. Pessoal, nós estamos quase chegando no nosso final já. A gente foi conversando aqui muito fraternalmente, né, Valdeni? E já chegou já a finalização do nosso encontro. Mas vamos deixar só uma palhinha final desse artigo aqui, que é muito interessante, para que vocês possam acompanhar o Kardec, certo? Nessa atividade aqui. Vou espelhar para vocês. Fizeram-nos a honra de nos convidar em uma dessas duas reuniões, como ocorreriam simultaneamente. Como não somos ainda senão um espírito muito materialmente encarnado, nem possuímos o dom de ubiquidade, só nos foi possível satisfazer um desses graciosos convites. Valdeni, isso aqui é o mesmo sofrimento nosso, né? A gente queria estar em vários lugares ao mesmo tempo, vários serviços, mas não temos essa possibilidade. Kardec também passava por essa dificuldade, né? Mas ele diz aqui também que devemos dizer que os partidários do espiritismo ali não constituíam maioria. Ou seja, tínhamos elementos adeptos ao espiritismo nas reuniões de magnetismo. Né? E sobretudo nesses banquetes aí comemorativos, né, da atividade magnetista. Constatamos, todavia, com prazer, a parte alguns piparotes dados aos espíritos nas espirituosas canções que foram executadas pelo Sr. Jules Lovy e nas não menos divertidas cantadas pelo Sr. Fortier, que exigiram a honra do bis da parte de ninguém, de ninguém foi a doutrina espírita, objeto dessas críticas tão inconvenientes de que são pródigos, certos
adversários, a despeito da educação de que se vangloriam. Ou seja, tinha gente também contrária à doutrina espírita lá, né? Tinha gente que falava do magnetismo e assinava embaixo da doutrina espírita, e tinha gente que falava do magnetismo e cancelava totalmente a doutrina. Acho que é um dos problemas do achismo. O achismo faz muito disso, né? Uhum. Eu acho que é assim, eu sigo essa vertente, mas não vou à comprovação. Não vou a fundo para comprovar sim ou não. É o meu achismo. E o achismo é divisor. Um acha uma coisa, o outro acha outra. E as pessoas se dividem aí no seu modo de ser, de pensar, de agir. É verdade. Bom, finalizando aqui já o nosso artigo, Kardec vai dizer apenas uma passagem última aqui que é muito interessante. Opa, voltamos. Não atacamos os homens, dizem. Somente rimos daquilo que nos parece ridículo, aguardando que a luz se faça em nós. Em nossa opinião, a ciência magnética, que professamos há 35 anos, deveria ser inseparável da seriedade. Ou seja, Kardec era um adepto do magnetismo. Parece-nos que a sua verve satírica não falta combustível nesse mundo, não tomando como alvo as coisas sérias. Esquece-se, pois, de que contra eles foi usada a mesma linguagem, que também acusavam os incrédulos de julgarem levianamente o que diziam, como nós agora, por nossa vez. Paciência, irá melhor quem irá por último. E é interessante ter dito isso aqui, porque todas as verdades do mundo virão à lume, todas as verdades espirituais virão no momento certo, né? Os elementos serão provados pela ciência, e daqui a pouco nós estamos já com tudo isso aqui comprovado, magnetismo comprovado, a existência dos espíritos está comprovada, tudo mais pela ciência do mundo. Isso vai acontecer, é isso que Kardec está dizendo. Então paciência, né? Esse momento vai chegar. Não precisamos ficar preocupados com quem se opõe a essa doutrina. E uma prova de que vai chegar é a abertura que está tendo atualmente para que as informações elas percorram o mundo. Então hoje não tem barreiras. E isso é merecimento. É merecimento. Se não tivéssemos o merecimento, essas barreiras ainda que nos separam ainda estariam presentes. Mas agora a unificação do pensamento. O pensamento espírita pode ser analisado por uma pessoa, por exemplo, muçulmana, por uma pessoa protestante. Nós não tínhamos, dias atrás, quando a gente estava falando de Júpiter e outros mundos, nós não tivemos um judeu na nossa live? Sim. Ele falou que era reencarnacionista. Tá aí. Então, o amadurecimento se dá justamente quando você consegue angariar uma leva maior de experiências. Sim. Né? Quando você entra no pensamento do outro, você começa a compreender o pensamento do outro, você vai completando o seu pensamento. Então, por isso que palestras são importantes na Casa Espírita, os cursos são importantes, que tenham diferentes orientadores, porque cada orientador tem o seu modo de interpretar. As interpretações diversas são enriquecedoras, porque você consegue filtrar o que é bom, o que é ruim. Imagine se só tivesse uma cartilha. A cartilha é única, você tem que seguir. E você fala assim, poxa, essa cartilha está errada. E aí? Como é que fica? Então, nós nos enriquecemos com as experiências, com os erros e com os acertos. Então é necessário abrir-se, unificar. Nós falamos sobre unificação, que outras pessoas de outros centros venham aqui, que nós possamos ir até lá, possamos assistir podcasts de outros centros, palestras de outros expositores. Sim. E assim nós vamos nos enriquecendo. Como que eu me preparei, por exemplo, para vir aqui hoje? Eu assisti a um curso de uma outra trabalhadora da Seara Espírita que mora lá, bem, muito longe da gente. E eu peguei a visão dela,
logicamente, unir com a minha. E aí a gente vai desenvolvendo. A gente vai construindo. Eu pego, por exemplo, trechos aqui da Nete Guimarães, trago aqui. Pego trechos lá do Paulo Estevão, trago aqui. A gente falou tanto de Paulo hoje, né? Falamos sobre o Caminho da Luz. Pegamos trechos de todo mundo. Hoje nós falamos de Caminho da Luz, Paulo Estevão. Falamos da Bíblia aqui hoje. Falamos do Brasil Coração do Mundo também. Revista Espírita, obviamente, tá aqui. Então, isso é essencial para a gente compor o nosso pensamento, a nossa compreensão. Sim. Sozinhos a gente não consegue. Por isso estamos nesse turbilhão. Tem informação para tudo quanto é lado. Pega, retém o que é bom. E na orientação de Kardec, e vamos junto. É isso aí. Né? É isso aí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu sei que foi curto o nosso encontro para a gente poder falar sobre tudo. E no nosso próximo encontro, a gente vai falar, vou até mostrar para vocês aqui, sobre essa dissertação moral ditada pelo Espírito de São Luís, a inveja. A gente recorda, o Valdeni, que a gente tinha falado sobre a preguiça. Então ele dá várias filigranas sobre os problemas do espírito para que a gente possa se orientar nesse negócio. Então ele fala sobre a preguiça, a inveja, concupiscência, outras coisas mais ao longo da revista. Então esse é um material muito enriquecedor que você pode encontrar no www.vinhasdosenhor.com. Tudo isso que nós falamos aqui tem muito mais lá no site nosso. A gente tem quiz, tem um material completo sobre a Revista Espírita lá, para você poder folhear, entender mais isso que a gente está dizendo. E, sobretudo, se você quiser também se divertir, você tem um material lá que tem o caça-palavras, você tem também o quiz das respostas sobre a vida de Jesus, sobre obras do Espiritismo. Tá tudo lá no site do Vinhas do Senhor. Não deixa de conferir não, eu tenho certeza que você vai gostar. Valdeni, como sempre, obrigado por ter vindo aqui. A gente vai se falando aqui e se vendo aqui na Revista Espírita de 1858. A gente vai ficando, mas eu queria que você que está em casa, não deixe de dar o seu like não. O nosso canal é monetizado e a monetização do nosso canal no YouTube, ele é revertido em ações sociais para as famílias carentes. Então toda vez que você deixa um like aí, toda vez que você se inscreve, que você compartilha o nosso conteúdo, que você vê o nosso conteúdo, isso nos ajuda a alimentar as pessoas que vêm aqui no Centro Espírita do Senhor, no Centro Espírita Vinhas do Senhor, e que precisam de ajuda. Então com isso a gente reverte em cesta básica, em ajuda, tá certo? Do bazar, das atividades caritativas aqui. Então não deixe de fazer essa caridade aí não. Se você estiver assistindo, puder dar essa força aí, a gente agradece. Esmaga o dedo no like aí e compartilha esse vídeo com a gente. Valdeni, a gente se vê. Pessoal, Ave Cristo e até breve.